Então vem comigo agora que nós iremos aprender as etapas de um trabalho acadêmico. Especificamente, nós iremos falar sobre os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Fica ligado que os elementos textuais são os mais importantes. É basicamente o centro, o âmago do seu trabalho acadêmico. Então vem comigo, fica ligado nas dicas, vão ser diversas dicas hoje. Bom, continuando, nós vamos agora para os elementos textuais. E aí nós chegamos na cereja do bolo: introdução, desenvolvimento e a conclusão. Eu quero escrever cientificamente, eu quero escrever, tenho que perpassar por esse padrão de introdução, desenvolvimento e conclusão. Parece até simples, mas não é tão simples assim. Tem muita técnica por trás. Não é só sair escrevendo o que acha que é introdução. Por exemplo, vou dar uma dica aqui que a maioria pode não saber, sobretudo você que é graduado. A última coisa que vai se escrever aqui é a introdução. Normalmente a primeira coisa que o graduando na verdade, vai escrever para o seu TCC é a introdução. Por isso que ele está todo perdido. A introdução é a última coisa que se escreve. É meio que não lógico, porque foge da lógica a ideia de que você vai fazer o trabalho e só depois vai colocar a introdução dele, porque na lógica você faz a introdução do tema, depois você desenvolve, depois você mostra o resultado da sua pesquisa, a sua análise, a sua reflexão, a sua conclusão, as suas considerações finais ou os seus resultados. Não é assim? Mas não, introdução é a última coisa que se é feita. Fica com essa dica. Você que quer fazer o mestrado, que quer fazer o doutorado, mesma coisa, vai fazer o pré-projeto, a última coisa que você tem que fazer no seu pré-projeto é a sua introdução. Mas vamos ver a introdução para a gente ver as técnicas que tem por trás dela. Primeiro deixa eu ler. Trata-se da parte inicial do trabalho, responsável por delimitar o tema da pesquisa e contextualizá-lo. Olha, delimita e contextualiza, duas coisas importantes aí. É nela que o estudante apresenta a visão global do seu TCC, seja sua dissertação ou sua tese também, com foco numa justificativa consistente, objetivos bem definidos e metodologia apropriada. Olha aí o que eu tinha falado anteriormente. Na introdução você tem que ter necessariamente a justificativa, os objetivos e a metodologia. Mas vamos continuar lendo que eu volto já a falar sobre isso. A introdução será a última parte dentre todos os elementos textuais, mas também pré-textuais e pós-textuais. A introdução é a última coisa a se fazer. Embora ela seja a primeira parte do seu trabalho em si, é recomendado elaborá-la por último, de forma concisa, direta e sem aprofundamento. Isso é a introdução. Não precisa fazer a tese toda na introdução, não precisa fazer a dissertação toda na introdução, o TCC todo na introdução. A introdução é só a porta de entrada, é o cartão de visita do teu trabalho, que obrigatoriamente tem que dar as informações necessárias para o leitor saber se vai continuar lendo o texto ou não. Quais são as informações necessárias se tratando de ciência? Quais os objetivos que você tinha ao fazer essa pesquisa? Lógico, primeiramente você vai justificar o porquê do tema. Depois você vai dizer os objetivos, o que se pretende. Em seguida, a metodologia, o que você fez para fazer a pesquisa, qual passo a passo você seguiu. Então é normal que na introdução você fale dos capítulos do seu TCC ou da sua dissertação. Comece a introduzir uma contextualização do seu tema, depois a justificativa de por que esse tema é importante, a relevância do tema, e aí em seguida diz as suas pretensões com essa pesquisa, que são os objetivos, e aí vai falar o passo a passo na metodologia. Vai dizer, olha, no primeiro capítulo nós discutimos isso, isso e isso, por conta disso chegamos a isso, no segundo capítulo foi isso, isso e isso, no terceiro capítulo já discutimos assim, tivemos essa dificuldade, mas conseguimos reverter. Enfim, você vai narrar os capítulos da sua dissertação e da sua tese na introdução.
e depois dá um gostinho da sua conclusão, dá um gostinho do resultado da sua pesquisa, para que o leitor, o acadêmico que esteja lendo o seu trabalho, ele decida se o trabalho vai ajudar ou não ele na pesquisa dele, se ele quer ou não continuar lendo o seu texto até ver todas as suas ponderações no desenvolvimento e especialmente ver a sua conclusão, o resultado da sua pesquisa. Então a introdução é a porta de entrada. Vejamos, em uma introdução deve conter obrigatoriamente, já falei sobre isso, só vou ler para ficar fixado aqui, justificativa, como falei agora, objetivos e a metodologia, exatamente como eu expliquei. Então vamos voltar e vamos para o desenvolvimento. Trata-se do corpo de seu trabalho, isto é, sua pesquisa em si. Trata-se do corpo de seu trabalho, isto é, sua pesquisa em si, considerado a mais importante parte do TCC, da dissertação ou da tese. Comumente é dividido em seções e subseções. Corresponde à exposição da pesquisa que foi realizada a respeito de um determinado tema, de forma ordenada e bem explicada. Vamos já para o próximo tópico, que depois eu vou aprofundando o tema. Um bom desenvolvimento contém aprofundamento teórico, diferentes autoridades de um tema, metodologia explicada, análise dos dados coletados, resultados obtidos, comentários do estudante, harmonia do texto. Vejamos bem, como li anteriormente, o desenvolvimento é a parte na qual você vai fazer a descrição da sua pesquisa, onde a sua pesquisa está, como a sua pesquisa foi realizada, o passo a passo que você realizou, tudo vai estar ali. Como se desenvolveu, o que você pretendia, o que você objetivava. Você vai escrever toda a sua pesquisa, é onde você vai poder aprofundar o tema, é onde você vai poder falar das nuances do tema. Então percebam, como falei no segundo slide, eu vou ler ponto a ponto, que o desenvolvimento ele é o local, primeiro ponto, de aprofundar a teoria, o aprofundamento teórico. Não dá na introdução para você dizer tudo, você vai aprofundar os teóricos que você está estudando, você vai aprofundar a pesquisa de campo que você fez, você vai aprofundar a pesquisa experimental que você fez, narrá-la, explicá-la, colocar imagens ou descrevê-la no desenvolvimento, é onde vai estar a sua pesquisa. Segundo ponto, para ter um bom desenvolvimento, você tem que ter diferentes autoridades no tema. Falei muito em aulas passadas e repito aqui. Se você vai fazer um desenvolvimento, se você é um doutor, você tem que citar outros doutores ou doutores que são renomados para dar peso à sua tese, porque a primeira coisa que se lê de um trabalho acadêmico é as referências bibliográficas. Você sabe que algum indivíduo é pesquisador e acadêmico quando ele pega um texto e você vê o que ele vai olhar primeiro. A primeira coisa que ele vai olhar é as referências, para saber o que você está utilizando para discutir tal temática, quais são os autores, se são autores de peso, se são autores renomados, se são autores recentes, se são textos dos últimos 5 anos, por exemplo. Tem revistas, já falei e repito, falei em aulas passadas, por exemplo, eu tive uma revista que eu submeti um texto e foi me devolvido o texto porque eu não citava autores dos últimos 5 anos. Aprendi para sempre. Então, sempre que eu vou lançar um artigo, eu pesquiso o que nos últimos 5 anos foram pesquisados sobre o tema. Então, deixo a minha pesquisa mais atual. Então aqui é onde você coloca as autoridades no assunto, porque um trabalho científico tem que ser bem referenciado, bem fundamentado. Quem sustenta o teu trabalho? Quem fundamenta o teu trabalho? Lembra da primeira aula? Se não lembra, eu repito, ninguém está preocupado com o que você acha. O que você acha não é para estar no trabalho acadêmico. O que você acha, você fala no púlpito da sua igreja, você fala no terreiro ao qual você frequenta, do candomblé, da umbanda, você fala na sua missa ou no seu grupo de catequese, seja onde for, você fala na praça com seus amigos, você fala na mesa de jantar com a sua família, mas no artigo acadêmico, no artigo científico, no trabalho acadêmico, você tem que colocar a ciência, o que autores falaram, de onde você tirou os dados, de onde você fundamenta o que você está falando, qual a referência. Um mestre acha que pode achar, não pode achar.
Você tem que colocar ali a referência do que você está escrevendo, de onde você tirou aquilo. O doutor, por exemplo, pode no final espirrar o que ele acha. Na verdade é a análise dele, porque ele está defendendo uma tese inédita, original. Ainda assim, ele vai ser avaliado por uma banca avaliadora que vai pegar o trabalho dele e virar ao avesso. Vai ver quais autores ele citou. Então, por exemplo, se você vai para um projeto de especialização, de mestrado ou de doutorado, quando você vai para a seleção, você precisa ter referências sólidas, referências pomposas, de autoridade nos assuntos. Você não vai falar de subjetividades, por exemplo, sem citar o Stuart Hall, nem que seja para criticar. Você não vai falar sobre política, por exemplo, sem falar do Karl Marx, ainda que seja para criticar. Ah, mas eu não gosto dele porque ele é esquerdista. Que seja, critique então. Fale mal, mas fale, porque ele é uma autoridade no assunto, ele é uma autoridade acadêmica. Hoje não tem como você falar mais, por exemplo, sobre poder sem citar Foucault. E eu poderia dar outros diversos exemplos de áreas que, inclusive, eu não tenho competência para dar, mas podia pesquisar aqui. Mas acho que deu para vocês entenderem bem. Tem que ter boas referências no seu desenvolvimento, autores de renome. Isso no seu desenvolvimento e, lógico, consequentemente, nas suas referências. Terceiro ponto, a metodologia explicada. Você tem que explicar tudo detalhadamente no seu trabalho. Não pode fazer de qualquer jeito. Você disse qual era a metodologia na sua introdução, então ela tem que estar posta no desenvolvimento. Uma outra questão para um desenvolvimento de excelência no seu trabalho é a análise dos dados coletados. Lembram na aula passada? Se você não assistiu a aula passada, tem que assistir. Elaboração de trabalho acadêmico. Da metade para o final eu falo da escolha do tema, eu falo da análise de dados. Então, análise de dados, você vai analisar a partir de quem? Você sai com um caderninho para coletar dados, aí volta com os dados. Faz um questionário para... Quero saber se a educação melhorou ou piorou. Eu faço um questionário para umas 10 escolas. Beleza, você trouxe os dados. Primeiro, você deveria saber se assistiu a aula passada. Se você vai fazer um questionário, você vai fazer o questionário seguindo o método de quem? Esse tipo de pergunta, que perguntas são essas? O que é que você quer obter com essas perguntas? Quem é o teórico que fundamenta o teu questionário, as tuas perguntas? Primeira coisa, mas não é disso que eu estou falando agora. Agora eu estou falando da análise dos dados que vai estar no teu desenvolvimento. Você está agora com os questionários. Beleza, como é que você vai analisar os dados? A partir de quem? Qual é o teórico? Sobre a ótica de quem? Vai enxergar os dados a partir de quem? Você vai olhar com a lente de quem? Você tem que dizer um teórico, porque você não vai analisar do nada, eu vou analisar como eu analiso. Ora, mas você é quem? Você analisa cientificamente? A sua forma de analisar já foi comprovada que é uma forma científica? Quem é você na fila do pão, como se diz aqui em Alagoas? Eu estou dizendo isso sem arrogância. Eu, como doutor, achei que ia ter liberdade. Já falei e repito em aulas passadas. Liberdade é algo distante da academia, mas bem distante dos textos acadêmicos e de textos científicos. Eu achei que eu ia ter liberdade agora, porque sou doutor, para escrever de próprio punho o que eu bem entender. Não tenho. Pelo menos não se eu quisesse aceito academicamente. Quando eu mando meu texto para os acadêmicos avaliarem para saber se ele entra ou não em uma revista, normalmente eu tento nas revistas de Qualis alto, eu já expliquei aqui o que é Qualis, o Qualis A1 e A2 são os maiores, eu só tento no Qualis A1 e Qualis A2, por exemplo, vão avaliar e vão ver os teóricos que eu estou citando, vão ver quem é que fundamenta a minha teoria. Não é o Sebastião Hugo Brandão Lima, o tal do Hugo Brandão, que está dizendo isso. Quem é que fundamenta o que ele está dizendo? Infelizmente é assim, mesmo no doutorado. Então, se você quer fazer algo de original do ponto de vista de ser do nada, então vá fazer poesia, vá fazer literatura, vá fazer arte, não vá fazer ciência, porque ciência você tem que partir de algum lugar e ter teóricos que deem referência. Por exemplo, analisar os dados a partir de quem? A partir de que referência? Beleza? Um bom trabalho, um bom desenvolvimento contém resultados obtidos. Você vai colocar no seu desenvolvimento os resultados da sua pesquisa. Ô professor, eu sou de ciências humanas. Ciências humanas obtém resultado também. Não é um resultado de... Falei em aula passada, vou dar o mesmo exemplo. 3 ovos, 1 litro de leite, fermento e 200 gramas de farinha de trigo. Mexe durante 10 minutos, bota no fogo sob temperatura de 100 graus durante 20 minutos e está pronto um bolo. Esse é o resultado. Quem copiar vai dar certo sob as mesmas circunstâncias, porque
eu consegui comprovar cientificamente que essa reação química deu certo. O nosso resultado de ciências humanas não necessariamente é assim, mas você vai ter o resultado do questionário que você aplicou. Por exemplo, eu tenho o resultado das minhas pesquisas teóricas, das minhas pesquisas de referência bibliográfica. Eu falei em aula passada, repito aqui novamente bem rapidinho, existem pesquisas bibliográficas, existem pesquisas de campo, você tem que saber a sua. A minha, por exemplo, baixa um computador, é livros, computador e artigos que eu baixei na internet. Eu só trabalho teoricamente, só com textos, mas tem quem vai a campo, tem quem vai para laboratório, tem quem tem que fazer análises, enfim, são diversas as formas de se obter resultado, mas tem que ter resultados bem definidos no teu desenvolvimento. Comentários do estudante, hoje se valoriza muito, inclusive comentários que você fala que não conseguiu, que não teve tempo, que não teve fôlego, que deixa para outro pesquisador, que deixa como linha de pesquisa para que uma outra pessoa possa pesquisar, ou que está deixando para pesquisar no doutorado, você está no mestrado. Aí você pesquisou, chegou, falou um pouco sobre psicanálise, mas o seu trabalho não era sobre psicanálise. Aí você diz, olha, aí você bota uma notinha de rodapé, não deu para desenvolver profundamente esta temática, no entanto, tal temática vai ser retomada no doutorado e deixo aqui como forma de destaque para que outros também se interessem por essa pesquisa. Ou seja, você foi muito honesto com o seu leitor e com a sua banca. Você disse que falou sobre o assunto, mas não pôde aprofundá-lo. Então é isso, deixar comentários ao longo do texto, da sua dificuldade, do que você encontrou de obstáculo, do que você achou que ia ser difícil e foi fácil, comentários seus. Você pode no desenvolvimento fazer isso é bom, está sendo bem visto hoje. E por fim, a harmonia do texto. Não dá para fazer um parágrafo e o segundo descolado do primeiro, não dá para fazer um capítulo no primeiro ano e no segundo ano vai fazer o segundo e o terceiro capítulo nada a ver com o primeiro capítulo, como se os capítulos não conversassem entre si. As frases, os parágrafos, os capítulos, eles devem conversar entre si, eles devem dar continuidade um ao outro, eles devem ser um texto coeso. Então nós temos uma harmonia do texto. Então um desenvolvimento bem feito é um trabalho harmônico, beleza? Vamos agora para a última parte, que é a conclusão. Conclusão, o bicho pega, porque conclusão você pode chamar de resultado, a depender do TCC, do trabalho acadêmico, você pode chamar de considerações finais, ou você pode chamar de conclusão mesmo. Vamos ler rapidinho? Trata-se da última parte da pesquisa propriamente dita, última parte da pesquisa. Última parte escrita é a introdução, como já vimos e como eu já dei a dica, que também é denominada por considerações finais. Ao escrever o texto de sua conclusão, o estudante deve falar se os objetivos delimitados anteriormente foram alcançados ou não. Neste item, faz-se necessário apresentar as descobertas, os questionamentos que surgiram ao longo da investigação e as hipóteses que foram validadas, bem como as que não foram validadas. É aí onde você mostra o resultado da tua pesquisa. Então, o que é o resultado da pesquisa? Ora, tentei fazer um álcool melhor do que esse álcool que estava usando para Covid, um álcool mais forte, sei lá, botar mais incrementá-lo. Não deu certo. Então esse é o resultado da minha pesquisa. Foi tentado com isso, isso e isso, coloquei essa outra substância química, tentei essa outra, mas não obtive o resultado desejado. Muito pelo contrário, matou só 30% das bactérias. Então a ciência já sabe que aquele ingrediente junto com álcool não vai funcionar. Isso também é resultado. Você pode, em ciências humanas, diversas formas de fazer a sua conclusão. Primeiro, você vai dizer se os seus objetivos foram alcançados ou não. Só aí já tem a conclusão. Quero descobrir se uma escola, pesquisar se a escola, o aprendizado está maior ou menor, como o exemplo que eu dei anteriormente. Foram alcançados os objetivos porque nós conseguimos fazer o questionário apresentou determinados resultados e nós concluímos a partir da nossa análise que essa escola o ensino ficou pior. Então disse que os seus objetivos deram certo ou não. Os objetivos que nós pretendíamos acabaram não se mostrando satisfatórios. Nós acabamos não conseguindo realizá-los, porque no percurso da pesquisa foi necessário discutir tal coisa e tal coisa e tal coisa. Enfim, você precisa dizer se os objetivos foram completados ou não e quais os motivos. Se completou sim e como completou, se não completou não e por quê.
Outra coisa é falar das descobertas. O que você descobriu ao longo da sua pesquisa tem que estar nas suas considerações finais. É objeto da sua conclusão? É texto para a sua conclusão? O que surgiu durante a sua pesquisa? Quais as inovações? Quais as descobertas que foram feitas? Isso tem que estar no seu texto. Enfim, basicamente você vai dizer se as hipóteses que foram levantadas lá nos seus objetivos ou no início da sua pesquisa, elas foram validadas ou não. Eu tinha uma hipótese, voltando para aquele exemplo, de que o álcool junto com outra substância iria dar um produto melhor, mas não deu. A minha hipótese não foi validada. Lembra que a ciência levanta hipótese e depois valida ou não a hipótese? Isso é ciência, isso é produzir ciência. Então, nesse caso, a minha hipótese não foi validada. E se desse certo, a minha hipótese foi validada. Eu, por exemplo, discuti o impacto da morte de Deus na sociedade pós-moderna. Eu defendi na minha tese que a morte de Deus, lá que o Nietzsche estabeleceu na idade moderna, lá por volta de 1900, antes um pouquinho, impactou nas nossas vidas. Eu defendi que o resultado alcançado foi sim favorável, foi sim validando a hipótese que eu levantei, e defendo isso textualmente. Só para não ficarem correndo aqui do vídeo achando que é vídeo satânico, porque tem gente que é lunática. Morte de Deus e Nietzsche não é um discurso ateísta não. O Nietzsche não está nem aí para se Deus existe ou não. Ele não está fazendo um discurso ateísta, embora muitos usem Nietzsche para fazer o discurso ateísta. Ele estava fazendo uma discussão do seu tempo, fazendo uma discussão acerca dos avanços científicos e tecnológicos da sua época e como se dá a crença nesse momento, beleza? Então, só para apaziguar aqui, para não dizer, olha, o professor está fazendo discurso ateísta e os lunáticos já correrem daqui. Beleza? Conclusão dita, vamos agora para os elementos pós-textuais. Esses elementos eu vou ler de forma mais breve, porque assim como os elementos pré-textuais são mais simplórios, mais fáceis de fazer. Assista essa aula completa ou a continuação do próximo tópico acessando o link na descrição desse vídeo.